te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticai em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, no versículo de 13 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendia. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, ela fala que nós temos que ter um espírito de humildade. Esse espírito de humildade nos leva a uma relação com as pessoas de uma forma fraterna. Olhando aqui, muito lindo a carta de Santiago, no final aí da carta de Santiago, fala, aqui no capítulo 5, versículo 13 a 20, fala que devemos nós olhar pelas necessidades dos outros. Como cristão, precisamos viver o ápice da nossa vida cristã, que é o espírito de caridade. Ter uma importância, dar uma importância maior àqueles que mais necessidade têm. E aqui então Santiago fala das pessoas que estão enfermas, que toda pessoa que quando ele não está bem de saúde, ele tem lá suas dificuldades e precisa de auxílio, porque a enfermidade gera nele alguma incapacidade que precisa ser preenchida por aqueles que estão com mais saúde. E Santiago então fala que quando você tem uma pessoa que você conhece, convive com ela e ela se encontra enferma, que você tem que se posicionar em oração por ela. E essa oração, ela também tem que ser acompanhada de algumas atitudes. E Santiago aqui fala que a pessoa precisa, da oração, a pessoa precisa dos cuidados necessários e também de um cuidado daquele lado da saúde física, mas também da saúde espiritual, porque muitas vezes a nossa saúde física, ela
são também consequências de nossas fragilidades emocionais, né? E então, espiritual. Então ele pede, né, que quando encontra-se com uma pessoa que ela está doente, visite, reze por ela, ajuda ela e, se possível, conforme a situação, chama lá o sacerdote para que possa dar a unção dos enfermos, porque essa unção dos enfermos vai contribuir com ao perdão dos pecados, se possível, a confissão. São sacramentos de libertação que Santiago coloca, como é necessário, amados, a visita, né, do sacerdote na pastoral da saúde, estar sempre atento para as necessidades das pessoas enfermas, para que possa ser visitada por leigos, visitada através da oração, visitada até a presença do sacerdote, para que possa receber a graça da libertação dos seus pecados e estando livre dos pecados também pode contribuir muito com a cura física. E o Evangelho fala, né, desse olhar de Jesus. Quer dizer, para a gente ter um olhar por aqueles que mais precisam, nós precisamos ter um espírito de caridade, um espírito de humildade. E aqui fala que as pessoas levavam as crianças para Jesus. E Jesus tem esse carinho todo especial pela criança, porque a criança que vai até Jesus é aquela que vem com simplicidade, é aquela que vem com humildade, aquela que vem sem nenhuma intenção. Então, e aí os discípulos de Jesus a proibia, e Jesus então ficava irritado com isso. Ele não queria que proibisse as crianças de ir até ele. Então aqui entra, amados, também muitas funções dos pais. Os pais precisam ter uma vivência religiosa e na sua vivência religiosa ensinar as crianças desde pequeno o valor de ir ao encontro de Jesus, porque através de atitude de pais muitas crianças são proibidas, né, de ir até Jesus. Então aqui entra uma grande responsabilidade dos pais, educar os seus filhos na fé. Também uma responsabilidade grande da igreja, porque a igreja ela precisa cuidar muito das crianças, porque é o futuro da igreja, são as crianças. E esse espírito também da criança da humildade. Então nós precisamos conviver com as crianças e observar o espírito que elas carregam de simplicidade, de humildade, de verdade, de carinho. Observa uma criança, se você tratar ela bem, como ela deixa-se atrair por você. Então, esse é o espírito da liturgia de hoje. A liturgia de hoje nos convida a olhar aos necessitados. E para que nós possamos ter, então, esse coração caridoso, nós precisamos ter esse espírito de humildade. E aí, então, eu preciso olhar para a criança, que ela vai dar para nós toda a capacidade de assimilar o que é realmente um encontro com Jesus. Por isso, Jesus tinha dentro do seu coração, ele abraçava e abençoava as crianças. Muitas vezes até penso, amados, que a criança é aquele ser que está no ápice do aprendizagem. E muitas vezes aprende coisas ruins porque são ensinadas. Na verdade, eu tenho até dó de criança. Tenho dó de criança porque elas estão numa condição de aprender tudo o que se ensina. Se ensinam o amor, elas aprendem assim. Se não, elas aprendem o contrário. Depois da sua formação, aí já tem que lutar muito para isso, consertar todos esses estragos. Então que Deus possa nos iluminar, ter realmente esse espírito de caridade e olhar para a humildade de uma criança para que nós sejamos muito menos arrogantes. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, de uma forma especial sobre todos os doentes, as crianças,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.